Então, pessoal, que é um assunto relevante, né, e atualíssimo, que é a saúde do homem, e passa por esses meses, os meses coloridos aí, né, e começam a surgir os temas com alguns critérios de divisão, né. Algumas coisas importantes fazer esse tipo de recorte, né, para a gente estudar questões singulares, né. Eu falo que costuma ser o novembro azul, muitas vezes mais como o mês da próstata, né, do que do mês da saúde do homem. Então, a gente precisa de fazer uma abordagem diferente, principalmente na saúde da família. A gente tem que se sair um pouco dessa armadilha, né, de só estudar a próstata, ou só estudar a doença, a patologia, e abrir um pouquinho mais. Então, achei interessante, né, que Márcia me disse no convite, para a gente fazer em formato de um caso clínico, dois, enfim. E aí a gente trouxe algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar aqui, é um videozinho curto, ele dura 5 minutos, tá? Para a gente fazer a introdução do assunto. Então, deixa eu ver se tudo der certo aqui. Vamos ligar o vídeo, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês. Só me confirma se o áudio também vai ficar legal aí para vocês, porque isso é uma aventura, né? Apresentar online, obrigado. Vamos lá. Peraí. Vamos ver se ele sai aqui. Vou botar a tela inteira mesmo, mais fácil de manejar. Estão visualizando aí? Sim, professor, tá dando para ver. Dá para ver, né? Eu vou soltar aqui o vídeo, você só me confirme o áudio, se tá legal. Tudo bem? Sim, tá funcionando. O meu sonho era ser pai, né? Acho que para alguns o sonho pode ser uma carreira, para outros pode ser viajar para algum lugar, mas eu não. Esse meu sonho sempre foi ser pai. Isso para eu mostrar, assim, para eu dar para meu filho talvez que eu não tenha tido. Eu não tive o meu pai do meu lado. A minha relação com meu pai era muito distante, sempre foi. Né? Minha mãe, uma vez, quando ele bateu na porta, minha mãe abriu, ele estava alcoolizado, ele estava bêbado, e deu um soco. Minha mãe ficou uma semana sem sair de dentro de casa, com aquele olho fechado. Ele quebrou tudo. Minha irmã mais velha foi até a polícia, aí levaram ele. Que na comunidade pregava justamente era isso, né? De questão de que ele tinha que mostrar que ele era homem. Esse homem para ele tinha que ter várias mulheres. Esse homem para ele tinha que beber, ele tinha que ter festa, ele tinha que ter dinheiro. Acho que eu nunca esperei presente do meu pai. Porque sim, a atenção dele de sentar com ele, conversar, a gente sair de repente para jogar uma bola. Meu pai nunca estava, né? Nunca estava, nunca aparecia. Né? Então, isso criava uma certa. Eu guardava anos dentro de mim, uma certa raiva, não é ódio, nem era raiva do meu pai, uma certa mágoa, um certo ressentimento que eu tinha do meu pai. Tem um ditado no mundo que diz, né? Se você não colocar as coisas velhas para fora, as novas não tem como entrar.
Primeiro eu não falava, não me abria. Eu ficava dentro do meu quarto, digamos assim, trancado. Não, isso aqui ninguém mexe. A partir daquele momento ali, eu vendo a história de cada um, aquilo ali me serviu para que eu pudesse ser curado daquilo. A história da gente é muito parecida mesmo, né? Porque também meu pai largou a minha mãe, eu tinha 6 anos, né? Coisas que eu pude absorver dos outros, sabe? As ideias, os conceitos das outras pessoas. Sabe? Muita coisa assim, do que eu achava de ser pai, mudou. E acabou que eu abri. Porque, tipo assim, coisas ruins saíram, coisas boas entraram. Assim, minha esposa, que a Verônica ficou grávida, e ela foi primeiro pré-natal. Eu nunca faltei uma reunião de pré-natal dela, nunca faltei uma consulta de pré-natal. Me sentia mais, o meu filho se sentir mais próximo de mim. É. Papai. Que foi, ó, filho, papai tá aqui, sabe? Mesmo ele não entendendo isso, mesmo que ele não tivesse essa ideia. Vou ser um pai presente, sabe? Porque eu me importo com meu filho, que eu me importo dele, antes dele estar nos meus braços, né? Isso isso. Tem, acho que nenhum para o mundo tem ideia do quanto isso é poderoso. Essa arma é poderosa. A arma que eu falo, não vou falar arma, vou falar essa ferramenta aqui na comunidade. Tanto para os homens e também para as mulheres, para as esposas. Porque isso não gera benefício só para a criança, para os filhos, não só para o pai, mas também com relação à mulher. Essa ferramenta é poderosa diante de uma comunidade de transformação de mentalidade. Ela não vem um monte, ela vem pim, pim, pim. Então, torna aquele rio forte. Voltando aí, pessoal. Queria que vocês fizessem algum comentário. E aqui acho que a gente vai fazer um bate-papo também, né? Então, em alguns momentos aqui eu vou parar e vocês podem falar alguma impressão, alguma questão que vocês viram, que chama atenção. Acho que o impacto primeiro é visual, né? O Rio de Janeiro, naquela imensidão de comunidade, né? É um impacto que a gente tem, né? Mas o que mais? Que teve alguma coisa que chamou atenção, assim? Professor, assim, inicialmente, e até eu só notei agora. Amigo, seu microfone tá muito, muito baixo. Tá muito baixo, melhorou agora? Agora tá bom. Ah, ok. É porque eu tô com fone de ouvido. A primeira coisa que eu notei não foi nem em relação à comunidade, esse tipo de coisa, e é uma coisa que eu peguei, porque realmente até o final do vídeo eu não notei essa questão mais social, ampla, mas pra mim, tô falando ampla e estrutural, não comunicação que ele passou, mas pra mim foi muito incrível o senhor trazer um vídeo como esse, porque foi algo que a gente não abordou. A gente fez uma aula aberta sobre saúde do homem no mês de novembro. A gente trouxe uma psicóloga para falar sobre saúde mental do homem, mas a paternidade não foi algo que Ah, foi que bom. abordado, que foi trazido por ela, e para mim foi muito incrível e emocionante ver que é algo que pode surgir
das próprias pessoas, não necessariamente algo que tem que ser por meio de intervenção, e ainda assim surgir dele e crescer e poder se ampliar naquela comunidade. Então, para mim foi muito emocionante. Obrigado, professor. Mais alguém Eu quer? acho que é interessante, né? Porque a gente vê essa questão de ter um filho muito mais pelo lado da mãe. A mãe vai ter que ficar em casa com a criança, a mãe vai ter que tirar licença maternidade. Muitos lugares não gostam de contratar mulheres em idade fértil porque ela quer ser mãe. Mas nada disso normalmente se reflete para o homem. Muitas vezes não. Eu vi essa semana até um comentário de uma mulher falando que não tem normalmente entrevista de emprego, por exemplo, perguntando: você tem um filho pequeno, você quer ser pai, que são perguntas que são comuns para a mulher. E até poucos anos, por exemplo, geração dos meus pais, dos meus avós, o homem não colocava a mão na massa. Quem trocava a fralda era a mulher, quem ficava em casa era a mulher. E a gente está vendo essa mudança dessa perspectiva, que é algo muito interessante. E aí o impacto até de um trabalho ali, que você vê que tem uma hora que eles passam uma reunião de grupo, né? Sim. É um trabalho feito por ONGs, né? Tem internacionais, e que a gente até faz no PSF também, né? Às vezes a gente consegue juntar grupos, então a gente trabalha com o grupo dos futuros pais, vem aqui, chama e faz o brinde, faz a estratégia que for, mas atrai e faz um grupo, né? A partir daquele grupo, ali no caso, eles estavam discutindo a infância deles, né? E aí, como que aquilo foi interessante, eu acho que aquela frase que ele fala, é importante pôr as coisas ruins para fora, para poder colocar coisas boas no lugar, né? Uma frase que realmente eu vejo ali, assistir de novo, toda vez que assiste essa frase, ela é interessante, né? É impactante, assim, né? E às vezes a gente quer colocar coisas para dentro dos pacientes, sem ver o que eles estão carregando, né? O que eles trazem, né? Então, é importante ter essa troca, né? Ver o que eles têm de bom, de ruim, de vivência boa, de vivência ruim, para depois você entender o que a gente vai trabalhar com ele. Professor, e além das vivências também a ausência, né? Porque se falou também tanto das experiências traumáticas como da ausência. A gente vê que tem muita criança que nasce sem o registro do pai, né, na certidão. Isso é um problemão no Brasil. Então, às vezes tem uma referência do ruim e às vezes nem tem uma referência. São duas coisas preocupantes para a gente pensar. Sim, e não tão distantes também, né? Porque a gente vê aqui em Aracaju, que eu trabalhei, por exemplo, no 17 de março, que é um ano ali, um projeto junto com o CRAS, né? Eu atendia dentro do CRAS, que é da assistência social, Centro de Referência de Assistência Social. Então, já pega aquela família já que tem a assistência social como um pilar ali, e a gente via isso, né? Famílias com diferentes composições e mães com filhos de vários pais diferentes, em sequência, um morreu, o outro foi preso, o outro... E era aquela sequência de histórias que a gente ficava, assim, impactado, né? Mas acho que é a diversidade, né? A gente tem que ir entendendo, né? Novas famílias, novas formas de cuidado e tudo. Lara Mas queria falar alguma coisa. Ela levantou a mãozinha. Agora tem um recurso da mãozinha, né? Eu esqueci da Lu mãozinha. estava querendo antes, né? Então, vamos esperar. Sim, obrigada, Lara. Eu queria falar só da outra parte, quando ele fala do pai dele, né? O que era ser homem para o pai dele. E aí a gente imagina, trazendo, né, para o nosso meio, que provavelmente para o pai dele tá lá nas últimas das últimas a parte de se cuidar, né, da saúde, ir ao médico e tal. Então, tipo assim, meu pai tem na minha casa a gente não bebe, mas meu pai fala isso de brincadeira, provavelmente ele já ouviu muito e ele diz isso. Quando eu falo qualquer coisa com ele fala: ih, minha filha, que é isso? Homem bebe é cachaça. Tipo assim, tudo se resolve assim, entendeu? Então, eu acho que se reflete muito, né? Como é que esse homem que quer ser homem, que quer mostrar que é homem, que não fica doente, que qualquer coisa que acontece, bola para frente, amanhã é outro dia, como é que ele vai se cuidar, né? Então, ele vai se cuidar muito pouco, raramente, quando ele já tá muito mal e tal, né? Achei perfeita a colocação, Luiz. Eu queria trazer isso também. Obrigada por trazer. Lara Tipo, também tá com a mãozinha lá. ela esqueceu de abaixar a mãozinha, Lara. Lara, abaixa a mãozinha.
É porque eu quero falar, amiga. Ela quer falar. Ah, ok, perdão, eu jurei que você Pode tinha falado registrar que você aqui queria falar mais. Salviana, Perdão, fala, presença de amiga. Salviana aqui, um A prazer, né? professora Salviana falou assim, Exatamente. para quem não está vendo o chat, essa visão de ser pai na perspectiva dele, diferente do pai que ele teve. Excelente a parte de colocar o que foi ruim para fora, deixando as coisas boas entrarem. Concordo com o André. Essa frase me chamou muita atenção. A grupalidade é uma estratégia de ação que funciona. Vejamos o exemplo da terapia mental comunitária. Interessantes algumas iniciativas, né, experiências assim de trabalho. Aqui em Aracaju tem uma experiência muito interessante, não sei se vocês conhecem o enfermeiro Fabrício, que trabalhou muito tempo com saúde do homem, e que faz um trabalho ali, agora ele está na Coroa do Meio, está quietinho, o PSF dele, mas ele já foi coordenador de saúde do homem no município, conhece da política, escreveu a política do município, enfim, é um cara que tem uma bagagem aí sobre o tema, mas lá na Coroa do Meio ele faz um grupo com os pescadores ali, da Associação de Pescadores da Coroa do Meio. Então, é um negócio que é um trabalho muito interessante, com a maioria homens, né, são 100% homens, e trabalha muito essa questão também. Então, tem algumas coisas interessantes. Pode falar aí quem levantou a mão. Lara, eu queria falar de novo, mas Lara, aproveita também e lê o comentário de Nai. Mas primeiro fala seu comentário, Lara, depois você lê o comentário de Nai, por favor. O comentário de Nai. O vídeo me lembrou um documentário que chama The Mask You Live In. Ele trata da educação e formação dos meninos e como isso reflete nos homens que eles se tornarão. Vale muito a pena assistir. Não conhecia, não, vou assistir. Mas o que eu queria falar, Lucas, antes que... eram dois pontos, na verdade. O primeiro era complementando o comentário que eu tinha feito antes, que eu não sei se vocês conheciam, um movimento que tinha de homens para colocar dentro dos banheiros masculinos trocador de fralda. Porque não existia trocador de fralda nos banheiros masculinos. Então, os pais que queriam trocar a fralda de seus filhos tinham todo um problema para conseguir fazer uma coisa tão simples que faz parte da paternidade. E a segunda, não falando em si de paternidade, mas foi algo que eu me lembrei também, que antigamente se dizia que quando você envelhecesse, quem cuidaria de você eram suas filhas. Então, se você tivesse somente filhos homens, você não teria quem cuidasse de você. Que é não só isso de ser pai, como também de ser filho. Sim, é uma perspectiva invertida e também com o sexismo, né, uma perspectiva de cuidar, papéis diferentes para diferentes gêneros, né. Só estou preocupado um pouquinho, porque essa discussão aqui do vídeo ela é mais uma introdução, é só um aperitivozinho. Tem uma apresentação aqui, que é, na verdade, o segundo caso, né, que eu vou apresentar para vocês. Se eu já puder passar, ou vocês querem comentar mais alguma coisa do vídeo? Pode. Eu posso Ah, passar? que comentar, gente? Pode passar. Vai ter mais tempo aqui, de vez em quando eu vou abrir e aí a gente fala, certo? É que a galera aqui é faladora, professor, se deixar Não, rolar, a tudo gente bem, é conversa bom, aqui. isso é bom. Deixa eu só botar para vocês aqui o caso, que eu vou apresentar no PowerPoint também um caso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Este aqui. É o caso do seu Vanderlei Silva, um singular homem comum. Esse caso, ele é adaptado, né, de um caso que eu tive, realmente atendi essa família aí, o nome trocado, óbvio, mas a história é interessante e encaixa muita coisa que a gente precisa falar e dá para explorar muita coisa. Então, é um caso do seu Vanderlei, né? Eu vou ler rapidinho e em seguida a gente vai ter algumas discussões para parar e fazer, certo? O seu Vanderlei Silva, que eu botei com V, né, mas é com W, é um homem de 52 anos, tá? Ele trabalhou como frentista no posto de gasolina desde que inaugurou o posto, há mais de uma década. Até que no mês passado, seu patrão faleceu e os herdeiros resolveram dar um choque de gestão. Seu nome foi para a lista de cortes e ele foi despedido. Conforme suas palavras, sem nenhuma consideração por sua fidelidade e amizade nessa caminhada com o pai deles. Nervoso, né, ele é levado pela esposa, a senhora Vânia, para que se prescreva um remédio para que ele se acalme, para que consiga dormir e um tratamento para pressão. Aí abre aspas, em a fala da esposa, né, senão ele vai cair morto qualquer hora dessas. Então, essa é a apresentação dele, inicial, né, em seguida, ouvindo o Vanderlei, né, aí ele
E aí ela fala do próprio Vanderlei. Como que vai ser daqui para frente? Tem algumas economias, tem a esposa que frita salgados para vender, mas eu não quero virar encosto. Mas o que não me sai da cabeça é a injustiça, a ingratidão. Isso é justo, doutor? Nunca peguei um atestado, nunca vim no médico esses anos todos, nem sei o que é ficar doente. Sinto aperto no peito, na garganta, dói a cabeça, não durmo, estou uma pilha, parece que vou explodir. Agora ainda faço esses exames e ainda por cima estou todo ferrado. Meu patrão, na verdade, era um amigo, morreu de câncer. Então, essa primeira fala dele é meio caótica, né, e traz algumas coisas, angústias dele, físicas e também na cabeça, enfim, do que ele está sentindo, né, do sentimento dele, né. Então, isso eu ouvindo o Vanderlei. Depois a gente, na discussão, se vocês querem voltar em algum dado, a gente volta aqui os diapositivos, aqui os slides, né, para poder vocês resgatarem alguma coisa, tá? Então, foi primeiro conhecendo, depois ouvindo, e agora olhando para Vanderlei. Então, a gente, enquanto ele vem, enquanto ele senta, enquanto ele fala, a gente observa o Vanderlei, né? Ele aparenta mal cuidado, a barba e o cabelo grisalhos, desalinhados, faltam dentes incisivos superiores, está obeso, a pressão arterial elevada, né? Passou por uma triagem, né? Uma pré-consulta. Coloca na mesa exames que lhe foram solicitados na mesa anterior, coloca na mesa exames que foram solicitados na semana anterior, quando foi ao pronto-socorro, com cefaleia e a pressão elevada. Né? Então, até atendido no pronto-socorro, medicado e saiu de lá com alguns exames para fazer, então ele chega com essa pilha de exames ali e coloca na mesa, né? Esses exames laboratoriais o deixaram ainda mais nervoso, pois a glicemia em jejum estava 233, o colesterol total 318, triglicerídeo 337, e o ácido úrico era elevado. Outros não tinham achado de interesse. Pode dar um carão nele, doutor. Essa é a esposa, né? Outros dados objetivos, né? Nessa consulta, ele está com 220 por 120, está com a frequência de 102, o IMC de 31,4 e a circunferência abdominal de 112. Então, isso é o que a gente consegue olhar para ele, né? Nessa situação que ele chega, e com todos esses dados, né? Tanto de laboratório, quanto até de exame físico, né? Um exame físico resumido, aí só os sinais dele, basicamente, mas as medidas, né? Tá. Então, é isso. Aí aqui eu paro um pouquinho para a gente poder desenvolver alguma discussão sobre ele de início. É um método um pouco diferente, porque eu não vou simplesmente apresentar, né? A gente vai abrir uma discussão aí, vocês podem fazer alguma observação sobre o seu Vanderlei. Por onde começamos? Que é o que eu pensei na hora que eu ouvi, inclusive, essa ideia de por onde que eu começo, né? Eu acho que muitas vezes vem, né? O paciente não vem com uma queixa só, o paciente vem com mais de uma queixa e tal, e a gente tem que começar por algum lugar. Então, tá aberto aqui o slide para a gente ir falando. Alguém quer falar? Eu queria que a gente organizasse um pouquinho. E Lara, você pode controlar quem levantar a mãozinha para poder falar? Eu não consigo Claro, ver amiga. direito. E olha. Eu estou Ok. vendo aqui no celular também, para poder acompanhar os comentários aqui. Se alguém quiser comentar no chat também, eu vejo no outro dispositivo. Mas aí tá em branco. Então, vocês me ajudem. O que vocês acham? Você mesmo, né, Lucas? Você disse assim, Lara, controle quem vai falar, deixa eu levantar E a o mão aqui tempo, eu para vou ver se controlar ela um tá pouquinho, tá? funcionando. Para a gente não extrapolar muito. Eu vou controlar o tempo. Quando estiver chegando no limite aqui, que eu acho que dá para fazer essa discussão, uns 5 minutos, aí, 10, eu peço para adiantar um pouco, certo? Mas podem discutir à vontade. Tudo bem, professor. No caso, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria abordar é a situação atual da saúde mental dele, porque é algo que eu considero que possa ser um risco maior no momento. A gente vê que na sociedade há muitas pressões nas divisões de papéis do homem e da mulher durante o casamento, e ele está com um pesar muito grande em relação à situação financeira dele e a situação que ele vê sua própria masculinidade sendo afetada quando ele não puder gerir aquela família.
Mas aí também já vê depois um monte de diagnóstico que pode ser feito, mas inicialmente eu Sim, acho que seria o ideal isso. sim, são coisas relevantes. Eu vou colocando aqui, certo? Depois a gente vai abrindo também, alguém quiser falar mais coisas, né? Pode ir falando aí, pessoal. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que abordar a saúde mental claramente. Até porque a saúde mental está afetando a nossa saúde física dele. A gente não sabe o quanto isso que ele está sentindo é realmente um caso agudo ou um caso crônico que vai se perpetuar. Peraí, que Naina falou algo. Outro aspecto, Naina, abre aspas. Né? Outro aspecto importante foi o descuido em relação à própria saúde. Ele comenta sobre os anos que não foi ao médico. Isso, ele comenta isso como uma grande virtude, inclusive, né? Cassinha, isso que falaram faz ele ser bem acolhido e se aproximar do serviço para um acompanhamento completo e longitudinal. Peraí, bem acolhido, né? Isso aí é uma coisa interessante, porque o que se espera do profissional, né, do enfermeiro, o que se espera do médico, muitas vezes é uma postura da gente de controle, né, uma postura muito de a esposa espera, o próprio paciente às vezes espera, ó, trouxe aqui, você vai me xingar, eu trouxe aqui, pode me xingar, ou então a esposa fala para ele, xinga ele, dá um carão nele, dá um sermão para ele, né? Então eles esperam um pouco essa atitude. E às vezes o profissional embarca, né? O enfermeiro, o médico, o dentista, veste essa camisa aí de oprimir, né? De culpar o paciente pela situação que ele se encontra, ou negligência que ele teve com a saúde, e não evolui em outra forma, né? Não faz um outro tipo de abordagem, né? A gente vê isso muito comum, né? Acho que é o mais comum da gente ver isso, né? E quando a gente tem uma postura diferente, causa um impacto, porque o próprio paciente se assusta e vê que não é bem isso que você vai falar, não é bem isso que você vai fazer. E tem outras formas de abordar, né? O descuido em relação à própria saúde, né? Tá, tem a ver com a nossa Lucas? comunidade, né? Esse descuido aqui. Não é bem um descuido, na verdade é uma postura mesmo, né? Uma postura deliberada, né? Ele conta como uma vantagem, né? Professor, você poderia voltar para o slide 3? O 3 que é esse aqui, né? Ouvindo o Vanderlei. Então, eu pedi para você voltar para eu explicar um pouquinho a situação Sim. de eu pensar que a primeira coisa que a gente tem que averiguar é a situação mental dele, porque na verdade era no 4. Olhando para o Vanderlei. Ele visitou o hospital, o pronto-socorro, por motivo de cefaleia e a pressão elevada, mas também tem a situação psicológica dele que está sendo bastante afetada. E eu queria pedir que vocês falassem, gente, porque se eu falar sozinho a noite inteira vai ser uma situação Vamos lá. bem unilateral. Já são mais falantes, já gostam Eu sou mais de muito falar, falante, e não dá outros certo não, já professor. mais tímidos. Mas quem quiser falar, não tem certo e errado, não tem esse negócio de ficar julgando, né? Então a gente ir conversando Mas mesmo, um Mas a caso. situação que o senhor abordou em relação à assistência que é mais Amigo paternalista, Lucas levantou a mão. Paraíba. Perdão, deixa eu só terminar que Paraíba fala. Tá? A situação paternalista que o senhor levantou, de esperarem da gente uma postura que seja de comando, eu acho que na situação, principalmente na situação como essa, onde o paciente já não tem costume ter acompanhamento médico, na verdade afastaria mais ele, porque na verdade, a gente tem que construir em conjunto a saúde do paciente. Não é algo que tem que ser unilateral, a gente só chegar e mandar ele tomar tal remédio e pronto. Paraíba? Eu acho que teve uma coisa, inclusive acho que foi comentado na primeira aula com o Dr. João, é que muitas vezes, né, mesmo dessa questão de saúde mental, mas outros fatores vão afetar a vida da pessoa, né, a saúde, no caso seriam os determinantes sociais. E uma grande coisa que acho que afeta a maioria das pessoas é a questão financeira, né? Então, isso traz uma preocupação constante sobre se a pessoa vai ter condições, por exemplo,
de alimentar a família no outro dia e tal, inclusive ele comenta aí, né, da questão da esposa, mas eu acho que seria até interessante que a equipe de saúde, já que isso vai afetar a saúde da pessoa, pudesse fazer algum aconselhamento, né? Claro, a gente não é formado em economia, não é especialista, mas se souber, por exemplo, alguma coisa tipo, tem cartão de crédito, você paga o mínimo, é melhor do que não pagar, essas coisas assim, que vão até dar um certo alívio, né, à situação da pessoa, e que pode acabar também ajudando nessa situação, né? Sim, essa parte econômica é importante, né? Sempre a gente pergunta, chega a pessoa assim com uma queixa, às vezes, orgânica, e não diz que está preocupado porque está com sem dinheiro, está com a dívida, ou que tem um problema sério, desemprego, nem sempre aparece, né? Nesse caso aqui, ele veio, sim, com essa avalanche, mas tem casos que não, né? Tem casos que vem só a dor no estômago, e aí, se você olhar só para o estômago, você nem fica sabendo da história, né? Tem que puxar isso. Nesse caso aqui, ele traz para a gente já de pronto, né? A esposa conta, ele conta a história que estava incomodando ele, mas muitas vezes não vem. Aí foi aí até uma. Opa, alguém comentou aqui no chat também. Isso, Laila, dá para procurar os direitos, né? Exatamente, Às vezes o paciente está sendo até passado para trás em relação a direitos trabalhistas, enfim, outras coisas. E a gente pode meter um pouquinho nessa história, né? Dar alguma orientada em algumas coisas. Mas vocês foram até mais, na hora que vocês ouvirem essa história, assim, vocês foram até mais além do que na época eu fui, porque a primeira coisa que eu pensei nesse cara, olhei os dados, pensei, meu Deus, esse cara vai infartar. Eu pensei já pensei no biológico do Ele tá cara, né? diabético, tá hipertenso, ele vai infartar. Dislipidêmico e com a pressão totalmente descompensada, né? E tem um risco cardiovascular muito grande, né? Também. Então, pensei nessa parte orgânica, que acho que o psicológico dele chama muita atenção, né? O visual, a fala e tudo. Mas a parte orgânica dele também é preocupante, né? Ele é um paciente que é aquele famoso bomba relógio ali, né? Teve na urgência, provavelmente lá, fez um eletro, às vezes, e né, não estava infartando naquele dia, mas se ele ficar tendo esses picos hipertensivos, quanto mais nervoso, quanto menos sono, né, mais privação de sono e alimentação provavelmente ruim, etc., ele tem uma grande chance de ter um evento, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é essa prevenção com ele, né? De pensar nisso também, né? Primeiro, inclusive, ele espera, também uma medicação, né? A esposa fala, uma medicação para tratar a pressão dele e tal. Então, de repente, nessa hora aqui, o medicamento funciona não só também para criar esse link com ele, que ele também espera, mas também como você está abordando uma coisa mais imediata, né, que é um pico hipertensivo, né, uma urgência hipertensiva, não dá para ser também deixar para depois. Mas também pensei na questão do suicídio, que vocês falaram assim indiretamente, mas é uma causa importante, né, suicídio. Aí deu os 7h40, vai ter espaço. Tem mais alguém que levantou aí para falar agora? Eu posso dar mais uma seguida? Muita gente comentou nos comentários, Chat pessoal, no aqui. chat. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, saí foi fora. Onde é que eu tô aqui? Espera aí que eu vou olhar o chat. Lá ela tinha falado de procurar os direitos e falou depois também da obesidade. A professora Salviana disse: todas essas questões são de grande importância, parabéns, mas uma coisa é fato, tem que baixar essa pressão. Ele pode ter um AVE ou um IAM naquela hora. Cássia disse: é uma emergência hipertensiva. Aí aquela casca grossa que a gente fica já com o pé atrás, com o paciente que está à beira de precipício aí, né? Isso. Aí a professora Salviana continuou: André, eu faria a mesma coisa. Já medicava e observava. Não liberava com essa PA para casa, não. A professora Marcistela disse: talvez fazer um plano terapêutico para curto, médio e longo prazo. Exato. Aí dentro de um planejamento, não sei se vocês viram aqui que eu coloquei dessa forma, né? Esses títulos assim, conhecendo, ouvindo e olhando para Vanderlei, na verdade é uma estrutura de registro, não sei se vocês já viram o SWOP, né? Que é subjetivo, o objetivo, a avaliação e o plano, né? A proposta, né? É um modo de registro
de prontuário na atenção básica. Então, quando a gente coloca o conhecendo, seria a identificação do paciente, né? Ouvindo é o subjetivo, olhando é o que é o objetivo, é o do SOP, né? S subjetivo, o objetivo, e aqui em frente a gente vai fazer o quê? As avaliações, que é justamente isso. É onde eu vou continuar aqui, quer ver? Deixa eu ver. Vocês estão visualizando, né, pessoal? Sim, senhor. Sim, senhor. Deixa eu só fazer de novo aqui, porque eu quero projetar ele como... Agora eu quero como apresentação mesmo. Só um minutinho aqui. Professor, a Rebeca quer falar. Opa. Peraí. Pode falar, Rebeca. Não, eu só falei que estava vendo a apresentação. Ah, tá. Ok. É que eu não ouvi muita gente da outra liga, eu queria ouvir um pouquinho eles. Tô aqui ansioso. Ah, gente, não fiquem tímidos, não. Esse pessoal não é tímido, não, viu? Vocês estão se fazendo aí. Tô brincando. Eu quero até se acostumar, né? Ir a reunião assim maior, 20 pessoas. Vamos aqui. Mas fiquem à vontade, tá? Um comentário, alguma pergunta, né? Eita, peraí, tá errado? Tá errado. Mas é isso. Vou apresentar aqui de novo. Agora eu tô certo. Estão vendo aí? Então, avaliações entre os que vocês falaram, né? Seriam, no caso de um registro tradicional, quando a gente termina, a gente faz ali uma hipótese diagnóstica, ou hipótese diagnóstica, mas não é diagnóstico que está falando, né? Está falando de avaliações, tem mais do que diagnósticos, né? Então, são as avaliações que a gente tem, os problemas, a lista de problemas entra aqui, né? Ele tem esses aspectos psicológicos. Ei, por que está assim? Agora. Então, a gente tem aí um homem, meia-idade, sedentário, a vida voltada ao trabalho provedor, tá? Eu não gosto de falar desse trabalho como que o homem trabalha e a mulher não, né? É só um trabalho diferente, né? O trabalho dela é um trabalho em casa, um trabalho mais de cuidado, apesar de que ela também faz salgado para vender, mas a vida dele é voltada para aquele trabalho externo, trabalho provedor, e não está acostumado ao cuidado e nem ao autocuidado. A resistência como virtude, né? Não necessito de tratar, não tenho medo de adoecer, né? A prevenção vista como fraqueza, como medo de adoecer. Então, isso é um problema que a gente geralmente não é só desse paciente, está fazendo aqui como um espelho para a gente mesmo discutir outros casos, né? A gente tem. E a gente tem várias coisas aí, né? A gente tem uma precipitação de um fato novo. Que fato novo? Ele tem um duplo estado de luto, né? Esse paciente está em luto. E ele não está em luto de uma coisa só, ele está em luto duplamente. Ele tem a morte de um outro homem, que ele tinha afeto, ou seja, era um patrão que ele considerava amigo. Ele fala, meu amigo, meu patrão morreu de câncer. Né? E um outro homem, que é um espelho, né? Que é contemporâneo dele, provavelmente, e também próximo, né? Ele tem uma perda biológica de uma pessoa próxima, de um outro homem, o câncer, isso impacta nele. Somado a isso, o quê? A perda do emprego, que seria, simbolicamente, uma morte a ele, né? Isso a gente vê muito, não só na perda do desemprego, como a gente vê também na própria aposentadoria, né? Aquele homem que voltado a vida inteira para o trabalho provedor externo, quando ele aposenta e chega em casa, não sabe o que fazer, não sabe nada do que fazer, né? Ele se sente mal, se sente morto, é como se fosse a morte, né? Então, simbolicamente, isso representa aí um luto, esse paciente está em luto. E a ameaça da morte biológica, que acho que vem tanto pelo exemplo do patrão, como pelas próprias coisas físicas que ele começa a sentir, perceber, e o pronto-socorro passando mal, ter exames alterados, né? O próprio caso dele aí que a gente já definiu, né? Síndrome metabólica, né? Hipertenso, diabético, obeso, alto risco cardiovascular. Então, isso aqui a gente avalia como um risco real para ele, né? E a outra coisa interessante, que ele passa também, a gente não passa despercebido, a tutela da esposa, né? É a esposa quem leva, a esposa quem fala o que ele tem, a esposa que diz o que é para dizer para ele, que remédio que ele quer um remédio para dormir, ele quer tratar isso, então é a tutela da esposa, né? Isso é comum também, é muito importante na saúde do homem, quando a gente vai ver, por exemplo, a questão dos viúvos, né? Você tem a viúva, a viúva, quando morre, às vezes, o marido, ela vive até melhor.
ela se liberta, ela se encaixa melhor, ela se integra na igreja, nos grupos, no posto de saúde, nas vizinhas, ela continua se arranja, né? Se alimenta, se provém, etc. E o viúvo, muitas vezes, se ele não tem a tutela de uma outra mulher, seja a filha, quem comentou, acho que foi a Lara que falou aí, da filha, foi lá, acho que foi. A filha que para cuidar do pai, né? Então, essa tutela aí, ela é uma característica cultural nossa, né? E isso também aprisiona, né, de certa forma. Então, essas são algumas avaliações. E aí vem o que Márcia falou, né? Propostas, né? Plano terapêutico. E nós combinamos, Márcia, de falar isso aqui, não, né? Mas tudo bem. Que ficou bem em cima. Né? Um plano. Não combinei, não tinha combinado, Pode não. confessar que foi combinado isso aí. Não, Então, não foi combinado, não. Tem várias portinhas aqui, né? Curto prazo, médio prazo, né? Longo prazo. É um plano terapêutico. E a portinha ficou até na frente da letra aqui, mas é isso aí que simboliza, né? Então, o P, né, quando a gente faz aquele tipo de registro que eu falei, são as propostas, o plano terapêutico, ou no registro tradicional a gente fala conduta, né? Só que a conduta dá uma ideia só daquela coisa de você conduzir, né? Conduta, né? Você toma conduta, o outro segue o que você prescreve. E a proposta, o plano, é uma coisa que foi compartilhado. Então, esse aí é com ele, com você, com a família, e, no caso, com a esposa e tudo, né? Então, são propostas. O ponto-chave nesse planejamento aí conjunto é a abordagem, que também alguém falou aqui antes, agora fica difícil, hein? Foi Cássia, né? Cássia que falou, que é a abordagem de acolhimento. Esse acolhimento, a princípio, ele traz a escuta, que é esse ser empático, ouvir, deixar esses minutos do paciente, né? E uma segunda coisa que é justamente já um chamado ao cuidado. Você está ali ouvindo, você é empático, você escuta, você aborda, mas também ele te traz, você tem que trazer para ele alguma coisa, né? Não adianta você só escutar e não dar resposta nenhuma, prescrever uma medicação, resolver o agora, a curto prazo ali, a crise hipertensiva, e não abordar mais nada. Aí, o plano terapêutico singular, né? Muito bem também. A saúde mental, ela tem também uma experiência muito grande com essa questão do plano terapêutico singular, né? Mas na saúde da família, então no PS, que é o nosso programa aí de inserção saúde da família, o ideal é que a gente possa ter casos em que a gente trabalha, né, e que a gente trabalha com essa ideia de plano terapêutico, né, projeto terapêutico, plano terapêutico, aí como vocês, várias formas de chamar, mas acho que a ideia é essa, né. E, então, eu sempre falo, não trabalhar com a culpa, né, em conjugamentos. Então, muitas vezes, o tradicional é dizer, o cara fuma, então, se a culpa é sua, ou então essa vergonha na cara que não tem, voltou a fumar, etc. Não, se você joga em outra linguagem, num outro campo do apoio, e de você estar chamando a pessoa para um caminho de cuidado, mas sem você estar julgando ali como superior e o inferior, né? Ou quem sabe e quem é o ignorante, né? Então, não é por aí. Em nenhuma situação, e muito menos uma dessa, que o cara tá uma série de coisas precipitando na vida dele. Atentar para o fato de que uma série de eventos fizeram abrir algumas portas para ele e para a família, né? Precisa ajudá-lo a escolher quais portas e quais caminhos ele quer ir. Então, a clínica tem essa coisa do encontro, né? Ele está ali, tem encontro, e o encontro produz um desvio para a gente e para ele. Né? Então, esse encontro dele na clínica, né, no caso aí, na consulta que ele teve, por um motivo mais objetivo, mas isso traz uma perspectiva de outras coisas. E isso voltou para ele na hora da consulta, que eu falei, né, naquela hora que eu parei e falei, o que eu vou dizer para ele? O que eu posso dizer para ele? Né, o que você vai dizer para o cara? Tá todo, né, acontecendo um monte de coisa. Então, aí eu comecei a tratar com ele com essa perspectiva. Não, eu falei, por um lado, se não fosse isso, você não ia vir aqui, você tá precisando de alguns cuidados. Olha só, se não tivesse acontecido nada disso, hein, que ele não teria vindo, né? Então, pelo menos isso teve de bom, assim, com tudo que aconteceu. Que bom que você resolveu vir, né? Que bom que você agora, pelo menos, você está preocupando com outras coisas que antes você não estava preocupado. Né? E se nada disso tivesse acontecido?
Até quando aquele Vanderlei seria o mesmo? E com que qualidade de vida, com que condições de saúde? Então, é aquela ideia de ver o copo meio cheio, né? Nem muito otimismo poliana, mas também não ver terra arrasada. Você pode trazer para ver, olha, tá vendo? Por um lado foi bom, você tem uma oportunidade agora de começar a cuidar um pouco mais de você. Olha, aproveita, tem um seguro agora, tem um período que você vai ficar procurando emprego ou tentando se arranjar, aproveita, vamos aproveitar esse tempo, então, que você pode arrumar um monte de coisa que você precisa de arrumar, você nunca parou, vamos parar agora para ver um monte de coisa. Você está com tempo agora para ver a saúde bucal, várias outras coisas, né? Então, isso foi um disparador que eu tive na hora ali para poder trazer ele mais para perto. E ele realmente não esperava isso, né? Nem ele, nem ela. E só concordando, mas eles ficaram surpresos de eu começar a ver esse lado meio cheio da coisa, né? Que, ó, então vamos aproveitar, que bom que você veio, né? E tem gente que às vezes vem o marido e a mulher, geralmente tem com aquela guerra dos gêneros ali, né? Guerra dos sexos, que vem o marido, às vezes falando que a mulher se consulta demais, que é hipocondríaca, nenenê, que vive fazendo exame, e a mulher, por outro lado, ralhando o homem, que é o negligente, que é o sedentário, que é o bebedor, etc. E aí, nisso, você quebra isso um pouco, você fala, mas que bom, mas não, ele está aqui, né? Quer dizer que ele veio, não é tão resistente assim, ele veio. Olha, ele está aqui. E está aqui, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, é raro ele vir no médico, mas hoje ele veio, né? Então, que bom. Mas ele não dá certo com o médico, não, mas aqui ele vai dar certo. A nossa equipe aqui vai olhar várias coisas, né? Vai ficar satisfeito depois. Vai valer a pena. Então, são atitudes encorajadoras que traz dentro do plano terapêutico a adesão. Não adianta nada você prescrever e você dizer o que ele tem que fazer, e mandar ele fazer atividade física, e mandar ele fazer dieta, e mandar ele fechar a boca, e mandar ele fazer isso e aquilo, e tchau. O que vai acontecer em 90% das vezes o homem não volta, né, a mulher também muitas vezes não volta, mas o homem, principalmente, por essa questão já ter uma resistência cultural, e não volta mesmo. E aí a gente fica, o homem não vem na unidade de saúde, o homem não se cuida, o homem não sei o quê, mas qual é a abordagem? O que você falou para ele? Qual que você qual foi a proposta? Foi uma prescrição vertical? Foi um julgamento? Então, isso que afasta mesmo esse público, né? Essa exigência aí de um cuidado um pouco maior. E, além disso, o que nós temos para ofertar, né? Aí é outro momento que eu paro um pouquinho aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais o que são nossas ofertas, né? PSA, exame, o que mais que eu vou pedir para esse cara, né? A idade que ele tem, com as comorbidades aí, o que nós vamos fazer? O que vocês fariam de algumas ofertas? Então, até aí uma colinha, né? As coisas estão ficando aqui uma sombra aqui, mas vocês podem desenvolver. Tá aberta aí a discussão mais uns minutos. Quem quer falar? Eu queria muito, muito ver a galerinha da outra liga, gente. Vai lá. Estão acanhados. Quem tiver vontade pode falar também das duas ligas misturadas aí, sem problema, né? Então bora, Liaf, alguém. Gente, não deixa eu falar não, por favor. Caiu. Vou falar. Caiu, Ana. Professor, como você deixou a cola, né? Não tinha jeito. Ficou uma sombra aí que não era para ter ficado, mas tudo bem, né? Eu realmente pensei na questão de encaminhar ele, né? Então, eu acho que tudo bem que seria muito difícil ele ir para o psicólogo, por exemplo, mas eu acho que seria muito bom para ele. O dentista também, né? Já que ele tinha os incisivos faltando, então também pensei no dentista. Essa questão de periódicos, para ele realmente, para ter longevidade, né, o tratamento dele, como Cassinha tinha falado, para ele continuar vindo, continuar se tratando. Então, se a UBS oferecer algum dia que tenha algum educador físico também passar isso para ele, né, para ele conseguir se exercitar e tal, nutricionista também seria excelente para ele. Então, abusar de todos os outros profissionais, né, para ele sair de lá muito satisfeito e realmente atingir todas as áreas da vida dele.
a academia da cidade, no caso daqui de Aracaju, né, que seria excelente para ele falar, né, onde que vai ser o mais próximo, né, de onde ele mora e tal. Termino por aqui. Alguém tá com a mão levantada? Falei. Não, pode falar. Então, porque comentaram aí até sobre o longo prazo, né, desse tratamento. Então, não somente dar as opções e deixar ele se virar por si próprio, a gente tem que estar também meio que numa fiscalização, na visita, saber se ele está retornando, se esse cadastro não foi deixado de lado, né, se ele não faz esse retorno, se é porque ele está bem mesmo, se é porque piorou e tirou a adesão do tratamento, fazer o acompanhamento também, não deixar de mão. Sim, sim. O agendamento dele tem que ser bem pactuado, né? E aí as ofertas vai depender, claro, do município que você está, né? Até do local. Se é zona rural, se é zona urbana, se é um município pequeno, ou se tem equipe de NASF, se tem equipe de apoio, enfim, vai depender muito, né? Eu lembro que, nesse caso dele, em algum momento que ele estava falando, aquela hora de olhando para o Vanderlei, o que me chamava muita atenção é essa falta do dente. Eu fiquei assim, parecia que eu só ficava olhando para... Eu tentava não olhar, mas assim, ficava pensando, como que pode o cara que... Assim, ele não era um totalmente desprovido, não, ele tinha uma condição razoável, assim, né? Ele tinha um emprego, a esposa também tinha um dinheiro e tal, e ele simplesmente faltava os dentes da frente, né, o incisivo superior, e aí ele deixava uma barba bem grande assim na frente, meio que para tampar, e ele falava, pondo a mão na frente da boca, de vez em quando ele tampava assim, meio envergonhado, que você via que ele abaixava a cabeça e falava meio tampando ali, dava para ver por quê, porque não tinha o dente, aí de vez em quando você via assim, e ficava, né, ele tá falando dessa forma, ele fala dessa forma, meio embolado, inclusive, porque realmente você não consegue, sem os dois incisivos, ter uma boa dicção, né, ficava difícil, assim, então, a postura dele chamava atenção, eu falei, não, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer para ele é a oferta do dentista, porque aqui, lá nesse município que eu fazia, tinha, inclusive, fornecer a prótese, né, então eles tinham como conseguir até a prótese pela prefeitura, nem pagar a prótese ele precisaria, então, eu falei, isso aqui, para mim, é urgente. Tanto quanto eu deixar a pressão dele um pouco mais baixa, também achei que isso era urgente, né, que a Salviana comentou, eu falei, vamos macaco velho, né, a gente já viu muita coisa, então, você deixar um paciente desse na beira da hipertensão, assim, não pode, você tem que abaixar ali, deixar ele em observação um pouco, acalma, faz o que for para ele ficar um pouco, com a pressão um pouco mais baixa, e também a questão da saúde bucal, nesse caso, para mim, era chave. Falei, agora esse cara vai tentar arrumar um outro emprego, né? Ele vai chegar num lugar para conseguir um emprego, faltando a dente da frente, né? Como é que vai ser isso aí? Vai prejudicar ele? Vai, com certeza, né? Ele não pode ficar sem esse dente. Então, isso foi uma das outras coisas, pensar nos outros núcleos. A gente pensa só no núcleo da gente, muitas vezes. Então, a mulher que vai lá com a enfermeira, e aí não deixa de pensar no que ele pode ver com o médico, o que ele pode ver com o dentista, ou a procura só para o médico. Então, o que ele pode acrescentar com o enfermeiro, o que ele pode acrescentar com o físio, com a nutrição, né, quando tem disponível. Então, são várias coisas aí, mas também é aquela questão do curto, médio prazo, importante, porque eu não posso também despejar nesse cara um mundo de coisa de uma vez, sabe? Às vezes eu vejo isso no ambulatório, que acompanha os alunos, isso também. Porque ele tem uma queixa, já tive úlcera, tá, então precisa de fazer uma endoscopia para ver isso aí, fazer uma revisão e tal, beleza, mas aí ele sai da primeira consulta, o primeiro contato que ele tem com a gente, com uma pilha de exames, encaminhado psicólogo, encaminhado nutrição, encaminhado dentista, encaminhado academia da saúde, encaminhado para o cardiologista, então ele sai de lá com uma bomba de coisas que até se for montar essa agenda para ele ir marcar essas coisas, ele vai ficar louco. Então, você tem que realmente fazer, não, hoje a primeira coisa é isso, porque isso aqui é para ontem, isso me chama muita atenção, ele também está priorizando isso, ele concorda com isso também, que incomoda ele, e aí você vai colocando para ele, na semana que vem, ou daqui 15 dias eu vou ver de novo, porque ele está muito avacalhado. Então, daí a semana ele volta, eu posso já pensar em outras coisas.
Ah, vai repetir exame? Qual exame? Quanto tempo que eu vou dar para ele para fazer outros exames? Tem mais tempo, tem outras coisas, existe um princípio que é a demora permitida. Então, tem coisa que não pode ter essa demora, tem que ser ali na hora, tem que ser para ontem. E tem outras coisas que você vai elencar, porque pode ser para depois. Ele não precisa sair daquela consulta exatamente com tudo de uma vez. A gente pode selecionar aos poucos o que ele vai pegar cada vez. Eu não gosto muito de encaminhar, tá? Acho que vocês vão ver aqui, é uma característica meio da saúde da família, né? A gente querer ser resolutivo. E quando é no núcleo da gente, a gente até precisa dos outros núcleos, e aí sim encaminha. Mas, por exemplo, quando você encaminha de cara, assim, parece que você está dizendo que não é a sua praia, você não vai abordar aquilo. Então, primeiro, esse cara que ainda não tem nenhuma vivência de cuidado, de repente, ele não precisa de ir de imediato para o psicólogo. Ele pode, de repente, ficar um tempo e depois, quando ele estiver estabilizado um pouco, aí vão fazer a terapia, é interessante, né? Ele ir para o psicólogo, ou mesmo a nutrição, ele vai esperar, às vezes, uma consulta da nutrição para mexer em alguma coisa. Então, você já pode começar alguma orientação com ele e deixar até para um segundo momento, de repente, a passar, né? Ele vai assim, eu vou passar esse cara para alguém. Ou, quando eu for passar, eu já passo ele com algumas coisas. Tinha um colega que recebia encaminhamento, ele, no hospital, né, de cidades, de outras cidades menores, ele já atendia o telefone falando, sou fulano e tal, e de que município e tal, e o que você já fez por ele? E aí, às vezes, do outro lado, quem estava encaminhando o paciente tomava um susto, assim, né? Pô, o que você já fez por ele? Não fiz nada ainda, já estou encaminhando, né? Tipo, nem vi nada ainda, não esperei nenhuma semana, não fiz nenhuma intervenção, já encaminhei. Então, um pouco, eu seguro um pouco essa questão dele sair de lá com 5, 6 encaminhamentos, mesmo que seja para núcleos diferentes, e especialidades, nem se fala, que o mais comum é ele chegar no médico, num posto qualquer, ou numa urgência qualquer, e sair de lá com encaminhamento ao endócrino, encaminhamento ao cardiologista, encaminhamento ao não sei o quê, e não foi feito nem nada por ele ainda, e já está sendo encaminhado assim, né? Então, às vezes, você pode fazer intervenções para depois ir encaminhando, né? E aí depende de várias coisas, oportunidades, que a gente chama essa questão de o que tem disponível e o que ele também está motivado, então, essa é uma oportunidade de abordar aquele assunto, né? Então, ali você aproveita disso para ir dando prioridades de ordem nas coisas. Medicações, né? São ofertas. Então, para ele que está desesperado com um monte de coisa, você prescrever também está dentro do plano, né? Que vai iniciar, quando, e quando que eu vou prescrever e quando que eu vou desprescrever. Então, eu posso prescrever uma medicação e falar, olha, você vai usar isso aqui por 3 semanas, viu? E depois de 3 semanas nós vamos reavaliar e provavelmente vamos suspender. Isso é muito interessante, né? E esse grupo de homens, né, eles são ainda mais resistentes. Tem homens que falam, não gosto de tomar remédio, que associa com várias coisas, tanto a fraqueza simbólica de ter que tomar um remédio, quanto a tutela da esposa, que se não der, não toma, quanto a outras coisas, não posso beber, não posso ter disfunção erétil, ter efeitos colaterais. Então, essa restrição à prescrição, é importante a prescrição vir com data para início e, às vezes, data para reavaliação. Pode ser que é uma medicação que ele vai ter que usar para a vida inteira. É bem provável, algumas coisas ele vai ter que usar, sim. Mas, de início, eu não já digo naquela banho de água fria, olha, vou te passar um remédio aqui, isso aqui você vai ter que tomar, ó, isso aqui você não vai poder parar nunca, senão você morre. Isso eu não digo. Eu passo, prescrevo e combino também a data para a gente reavaliar. Depois, quando eu for reavaliar, muitas vezes eu falo, mas a gente vai precisar usar mais um tempo. Mas a gente vai ter que segurar mais um tempo. Não sei se é uma característica do mineiro, né, que vai comendo pelas beiradas. A gente tem essa característica de ser meio indireto, às vezes, nas coisas, e a gente vai falando, até o paciente, às vezes, ele fala, não, esse aqui realmente eu não posso parar, né? Como você está explicando, a base de tudo é a vinculação do paciente com o profissional e com a equipe. Depois você caminhando de mãos dadas com ele, tudo flui mais fácil. Sempre penso isso, né? Nessa primeira consulta eu estou prescrevendo e há uma relação de confiança muito grande, né? O paciente está recebendo uma medicação de alguém que ele está tendo o primeiro contato. Ele nunca viu e ele vai confiar no que você está prescrevendo, esse remédio é bom mesmo, isso aí faz bem mesmo, posso confiar. Então, isso não precisa prescrever tudo de uma vez,
Você vai também colocar o que é melhor naquele momento, que é mais urgente, e vai ganhando essa confiança, esse vínculo, né, para depois você poder ir passando por ele, né. Vocês queriam fazer mais proposta para ele? Hoje a gente já pode dar uma caminhada aí com o final da apresentação dos nossos casos. Depois eu ainda vou passar um pedacinho da Política Nacional da Saúde do Homem, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui, só que de forma mais dura, né, forma de dados. Então, antes dos dados, vem as pessoas, né, por isso que eu passo nessa ordem, tá? Posso seguir? Deixa eu ver, algum comentário aqui. O que foi, Rebeca? Não sei, alguém falou alguma coisa? Eu não estou ouvindo nada. Pode sim, professor. Tá bom, vamos lá. Então, é isso que a gente falou aí, né? A sequência dele aqui é o desfecho, tá? Eu contar mais ou menos não o final da história, porque a história ela continua, né? É o pedaço que eu acompanhei da história, né? Então ele pareceu surpreso, né? Que a minha recepção foi assim, eu não me assustei. Eu não posso mostrar para ele que eu estou assustado, porque senão ele vai ficar realmente mais assustado e aí realmente pode bater as botas aqui, né? Mas ele saiu de lá surpreso, satisfeito, depois ficou em observação ainda lá um tempinho, baixou a pressão e foi embora com aquela agendinha que a gente pediu para ele voltar para ver a pressão de novo. Depois a consulta era na semana seguinte, né? E ela também, a esposa, parecia também muito feliz, que ela achava alguém que fosse aliada, né? Assim, ela achou um aliado para dar razão a ela, que ele tinha que ir, que ele tinha que se cuidar e tal. E tudo que a gente falava, ela também falava, eu já falei com ele, esse dente, não sei o quê, já era para ter olhado isso e tal, tá vendo? Eu falei, não, mas não é culpa dele, ele tá também com outras coisas, mas agora, que bom que agora ele tá aqui, né? Então vamos, se ele acha que é importante, vamos marcar para ele aqui tem e tal, muito bom, e vamos embora, e assim vai. No primeiro retorno, ele já mostrou alguns ganhos, tá? Ele já estava com um antipertensivo ali, e já estava também aderido. Em alguns casos, né, esse antipertensivo pode ser protelato também, né? A gente faz abordagem não medicamentosa, 3 meses, 6 meses, tá? Dependendo do caso. No caso dele, pesando na balança, e pelo risco cardiovascular dele, pelo padrão dele, eu falei, olha, eu não vou deixar esse cara sem medicação, não. Ficou com medicação e aderiu, né? Voltou. Só de voltar já é um ganho, né? Retorna, você fala, opa, já teve retorno, né? Porque já confiou em alguma coisa, já vem dizer alguma coisa, dá um retorno. Né? Os níveis pressóricos ainda não é a meta, mas mais aceitáveis. E um fato interessante, que foi surpresa para nós, da equipe lá, foi o seguinte, que eles vieram contar que ele passou, então, a ajudar a esposa com os salgados que ela vendia, fazendo entrega, fazendo a logística, comprando os ingredientes para ela, começou até a fazer depois junto, participar dessa atividade aí, eles aumentaram um pouco, começaram a pegar, assim, o pessoal que ia fazer um aniversário, aí eles ofereciam, então, tinha uns panelões, tinha as coisas lá, e ele começou a ser a logística do negocinho deles, né, não vou dizer empresa, né, era uma coisa informal, mas é um empreendimento, né, passou a ser uma coisa dos dois, assim, né, e aí ele já estava se empolgado com isso, né, ele se sentia útil e tal. E passou um tempo, né, eu morava até próximo da unidade, e é engraçado que antes de eu sair para trabalhar, abria ali a janela e via o quê? Lá na frente passavam os dois, fazendo caminhada, né, e eu falei, olha lá, os dois fazendo caminhada, e bem cedo mesmo, eu acordava, eu já via se já estava voltando, eu falei, meu Deus, ele deve ter passado aqui 6 horas, 6h30, sei lá, e então eles já estavam, e ela falou assim, nossa vida melhorou 1000%, voltamos lá no namoro, que é uma coisa interessante, né, esse termo dela aqui pode significar N coisas, mas assim, eles passavam de mãozinha dada, e andava, caminhava, de manhã juntos, os dois, todo dia, né, isso era bem significativo. E a outra coisa, ele estava com um aspecto totalmente mudado, né? Ele pôs a prótese, ele mudou até o cabelo,
penteou, tirou, enfim, voltou todo diferente, assim, né? Chegou quase que a gente não reconhecia, né? Bateu o olho nele, ué, aconteceu alguma coisa, né? Já tratou, começou o tratamento lá e colocou uma prótese dentária que mudou até a fisionomia. Em um ano, né, de acompanhamento com eles lá, essa família aí, houve alguma melhora, né, nos índices, não perdeu peso demais, mas ele mudou de índice aqui, mudou de faixa, vamos dizer assim, e o diabetes também é um controle razoável, né, ele não chegou ainda nas metas com um ano de tratamento. Isso é interessante porque quem está entrando aí com saúde da família, com medicina de família, saúde da família, às vezes é frustrante. A gente quer resolver para ontem, quer resolver tudo, que mês que vem vai estar perfeito, vai estar com os índices maravilhosos, né? A hemoglobina glicada dentro do parâmetro, a glicose ótima, o peso lá embaixo. E não é assim que a vida funciona, né? Então, pequenos ganhos são ganhos, né? Tem que ser comemorados. Pequenas adesões, pequenas mudanças de estilo e tal. O principal, né? Mesmo que ele ainda tivesse índice risco cardiovascular alto, ele tinha uma melhora significativa de qualidade de vida, de estilo de vida, na verdade, ele trabalhava empregado e acabou sendo libertado, de certa forma, e trabalhando uma outra coisa muito mais, onde ele tinha os meios da produção, onde ele fazia com horário, fazia junto com a esposa, então ele tinha um modo de vida que era muito mais saudável, né, do que certamente trabalhar ali no cheiro da bomba de gasolina, né, então tem várias coisas aí. Ainda um caminho a percorrer, né, com tropeço, descida, subida, porque a gente via eles passando, né, pelo caminho que eles faziam o trajeto lá de caminhada, tinha até partes irregulares e tal, mas simbolicamente é isso mesmo, né, o caminho não é totalmente plano, né, ele tem suas curvas, seus morros aí, e eles não estavam parados, né, eles não estavam parados, né. Ela avaliou isso aí, eu vou repetir aqui, o Vanderlei sorriu maroto, né, já com um sorriso novo, porque exatamente, né, houve transformações afetivas, né, afetivas importantes, deu para notar isso muito claramente, e também a gente tem que ter a consciência que isso também frustra, às vezes você tem tempos de resposta diferentes, tem paciente que você fala com ele, tenta chamar, ele some de novo, ou ele melhora, depois ele volta bagunçado de novo, então nessa hora sim, esse casal pode se valer de outras coisas, de terapias, de práticas integrativas, todo tipo de coisa é bom, né? O que ele se enquadra melhor, né? Então é interessante, né? A Márcia comentou aqui, começou a se amar e amar a esposa, né? Amar é viver, foram muitos anos uma vida rotineira, provedor e por obrigação, empregado, e uma vida externa, né? Que vivenciava pouco, né? Que exemplo maravilhoso, a bola como podemos fazer a diferença na vida de alguém. E, a verdade, as pessoas fazem diferenças nas vidas deles próprios, e o encontro é isso, né? Para quem atende, para quem encontra ele ali, a clínica é transformadora também. Então, cada construção dessa aí foi sendo feita, com outro paciente chega e você constrói de novo, e você lembra daquele caso, então ele sempre foi um caso que ficou, e eu fiz até uma apresentação no TCC, na especialização de saúde da família, a minha apresentação foi esse caso, né? Eu falei, vou aproveitar o caso do Vanderlei para fazer a apresentação. Então, o que a gente conclui disso, né? Dentro desse rol de coisas de plano terapêutico dele aí, tem uma lógica, não é da minha cabeça, não é com voluntarismo só que a gente resolve, né? Existe uma política, né? Que foi pensada, que foi trabalhada, que é a política da ação integral à saúde do homem. Então, essa parte aqui, eu só vou parar um pouquinho, um minuto, deixa eu ver que hora nós estamos, 20, né? Tem mais uns 10, 15 minutos aqui para a gente encerrar, né? Eu acho, para não descansar muito vocês também. Mas vocês já tiveram contato, vocês já conhecem essa política de saúde do homem? Como é que está isso aí curricularmente falando? Porque a saúde do homem é um patinho feio, né? A gente pega um pouquinho disso com a professora Salviana e com o professor Guilherme, mas acho que a gente nunca adentrou muito a fundo, não.
que eu recorde, assim. Professora Saviana, me perdoe, me corrija se estiver errado. Inclusive tem uma matéria. Pode falar, Larinha. Tem comentário aí? Sim, Lara, Rebeca. você tá muda. Lara, você tá muda. E a professora Saviana... Lara, você tá muda, para de falar. E a professora Saviana que levantou a mãozinha. Pode falar, professora Saviana. Na época do MSN tinha um botão que você apertava, assim que a tela do cara, quem você queria chamar a atenção, chacoalhava a tela toda da pessoa. Então, Chamar atenção, era Epidemio isso mesmo. 2, na Epidemio 2 eles veem a política, né, pública, e vem também uma introdução aí no SOAP, porque eles vão entrar para começar a semiologia, né, propedêutica. Aí eu faço a introduçãozinha no SOAP, mas só quando é a disciplina da epidemiologia, que eu dou junto com a Ana Clara. Sim, Eles veem, sim, uma introdução. E aí, como é que a gente vê isso, Rebeca? A gente vê meio salpicado, né? Acho que não. Como ela não é por disciplina na UNIT, né? Então, acho que tem hora que a gente vê umas coisas que ficam meio sem lugar, assim, né? Ou vê fragmentado, né? Corrija aí se eu estiver errado. Pelo menos a percepção de você até agora dentro do curso, né? Lara voltou. Tá conseguindo falar, Lara? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, perfeitamente agora. Desculpa. Não, eu acho que já foi dito que eu ia dizer que a gente tem a matéria de saúde do homem, mas a gente vai pegando por propedêutica geral, na parte, mas ainda teremos a matéria. É saúde do homem, é saúde do adulto, né, não? Eu achava que tinha saúde do homem, não tem não? É saúde do adulto, a gente pega a saúde do adulto no 7º e no 8º. Então me enganei, desculpe. Engraçado, né, que a gente tem saúde da mulher, saúde da criança. Isso é uma coisa engraçada, né? Que é a saúde da mulher e saúde da criança e saúde do adulto. A mulher não é adulta, né? Engraçado isso aí. Mas tudo bem. Pois é. Só provocando, viu, gente? Né? Sei que é o conteúdo vocês têm, né? Mas Erivel também quiser falar, como é na enfermagem, às vezes eu vou criticar, porque a gente faz uma autocrítica em nossos cursos, nós falamos nossos cursos em geral, né? Meu na FMG, ou que eu já acompanhei de curso, deixam isso muito no cantinho, né? Assim como a abordagem saúde do homem, ela é própria procura, e a própria coisa é uma coisa muito recente, a teorização disso dentro das universidades é baixa também, né? Às vezes a enfermagem ainda costuma também trabalhar um pouco mais, né? A questão do cuidado, a questão das políticas, né? Tem uma ênfase maior, e nesse ponto aí a medicina fica muito para trás, a gente quase não se debruça tanto, ou a gente vê inserções pontuais, assim, né? E é muito interessante, porque isso norteia a gente, né? Eu vou seguindo aqui, se quem quiser falar também pode abrir e me interromper, viu, gente, que a gente não termina. Mas ela surge, né, nesses primeiros anos aí dos anos 2000, essa discussão do gênero, ela vem mais à tona, e a necessidade de uma política de saúde do homem, né? Será o homem vulnerável, né? É o sexo forte ou o sexo frágil, né? Como é que é isso, né? O que simboliza? O que é o homem? O homem aqui é ele... quando está brigando, quando está caçando, então ele tem essa postura, né? Aqui já é o homem quando tem que se cuidar, ou quando vai tomar uma injeção, ou uma vacina, quando tem que ter uma abordagem diferente de prevenção, fica mal-humorado ali, né? Então a gente pega essa coisa meio do Superman, né? O homem que simboliza aí o espelho dos homens, né? O cara é de aço, às vezes o homem bate no peito e fala, não, a máquina aqui está funcionando direito, está 100%, nunca tive nenhum problema, não sinto nada. Aí a filha corrige, sente, papai, tu queixa todo dia que está dando azia. Não, isso é coisa toda, eu não sei nada, eu não tenho nada comigo. Não, papai, se eu falo que tá tonto, todo dia de manhã você não tá tonto. Não, isso é coisa toda, eu não, sou forte, não tem nada. Então, assim vai. E aquela discussão da mulher cuidadora, seja filha, seja esposa, seja mãe, e o cara super resistente, superman, super forte, e que não se rende, né? Então, a gente tem que, às vezes, brincar um pouquinho ali com isso e trazer isso para a história, né? Por que ações voltadas para o homem? O homem não é assim à toa, ele não nasce assim, né? Ele é ensinado a ser, né, o herói, o cowboy, e
piloto super veloz. Então, isso aí vai sendo criado, construído culturalmente, né? Eu brinco, você fazia grupo com os tabagistas, você fazia esse paralelo aqui, que é o cara, esse cara que está aqui é o ator que fez o Cowboy Marlboro muitos anos, né? E ele, no final, ele teve altas complicações, enfisema, câncer de pulmão e faleceu ironicamente com esses problemas, né? Mas a imagem dele, que a publicidade explorou muitos e muitos anos, né? Foi a imagem de coragem, de aventura, de ser atitude, né? Até pouco tempo a propaganda de cigarro era muito forte em cima dessa imagem da masculinidade, né? E que foi substituída hoje, ela não foi apagada, né? A imagem da masculinidade, ela continuou, depois tirou um pouco a publicidade do cigarro, por pressão, por, inclusive, muita gente brigando por isso, e substituíram pela de cerveja, por exemplo, que é o símbolo, né? Tem que ser homem, tem que ser aceito, tem que beber com a turma, né? Então, ele acaba entrando no outro imagem, né? Os símbolos aí, os espelhos dos homens, vão para outros lugares. E sempre, assim, não largo o meu amor, né? Voltei. O cara, ele não larga um hábito, né? E ele volta, né? E pode até parar de beber um tempo, mas ele vai voltar. Quem parou de beber, volte agora, né? Mas essas propagandas são muito conscientes, né? São muito preocupadas também com a saúde. Você vê que aqui em cima, aqui, ó, quem tá vendo aqui, uma letrinha aqui, tá dando pra ver aí? Ó, aprecie com moderação. Vendo aqui? Só para dizer Nossa, que tem, né, professor? nossa, biótica da coisa, né? Isso aqui é obrigado por lei, mas o recado que está aqui é que você não larga de beber, nunca. Se você larga, você volta, né? O símbolo é o cara bacana, né? É um cara bacana que canta bem, que é um animado, feliz, pra cima. A gente gosta dele, eu gosto da música, eu gosto dele, mas a publicidade usa desses modelos para trazer isso, né? A estatística que a gente tem, que sim, se dirigir não beba, né? Aprecie com moderação e tal, até acelerado, né? Para caber no informe, né? Então, 65% dos homens, né? Na estimativa aí da Pesquisa Nacional de Saúde, bebem. Isso é bastante, né? Pegar que desses 39% tem uma bebida frequente, que é mais de 4 dias por semana, ou pesado, né? Que é aquela já um alcoolismo diário e tal. Esse diário é em torno de 14, 15%, tá? Então é muito alto, né? Entre 100 homens, se você juntar 100 homens num espaço, 14 são dependentes de álcool. Então é uma estatística muito forte, né? A gente está muito preocupada com outras adições, outras questões, e essa questão, ela é, sim, jogada para debaixo do tapete, subaproveitada, subvalorizada, né? Então a gente deixa isso como, não, é uma coisa moral. Não é moral, é uma questão moral. O uso recreativo, o uso controlado, o uso esporádico, ele não é maléfico à saúde, né? E a questão da adição depende de vários fatores. Um deles é o fator social. Como é que é esse uso, né? Como é que é esse aproveitar a bebida, né? Então, você vê a indústria também investe na publicidade de formas indiretas. Você tem músicas, beber, cair, levantar. Quantas músicas tem a temática de eu vou beber, eu vou me impor, e agora eu vou beber e tal. E isso vem avançando até para as mulheres, né? Existem movimentos junto com as gravadoras, né? As marcas influenciam ali e criam um movimento, né? Também da mulher também, uma questão de liberação e tal. Agora também vou terminar com esse cara e vou beber todas com as amigas e tal, e vou fumar e tal. Então isso vai pescando as pessoas para uma estatística aí, e doenças das que mais matam, né, da estatística. Quando a gente vai falar saúde do homem, Novembro Azul e tal, e a gente está falando mais da questão da próstata, de fazer toque retal, e que é importante, né, em algumas situações, mas em que ponto a gente aborda um outro problema muito mais prevalente, com muito mais impacto, por exemplo, que é o alcoolismo, o uso do álcool, né, o uso abusivo do álcool, né? Aí tem a guerra às drogas. Como é que é essa guerra às drogas? Inclui também o álcool, inclui o
outras formas de consumo de alimentos industrializados, de outras coisas? Não, né? Então, a gente tem que ter uma postura crítica, né, em relação a isso. Não é o moral que você vai falar, ó, gente, beber é ruim e tal, até porque nós, muitas vezes, bebemos e também podemos ter controlar isso. Né? Você falou, eu controlo e tem o uso moderado do álcool, esporádico do álcool, você não vai deixar de ter e nem ser um falso moralista, né? Então, O problema não é o consumo, né, professor? O problema é a romantização do excesso. O excesso romantizado, exatamente, né? E nas faixas do adulto jovem, do adolescente, até uma forma de afirmação também, bebi pra caramba, bebo muito, né? Lá em Minas existe até uma questão do orgulho, que o mineiro bebe muito, o mineiro bebe demais, aguenta, aquela coisa da força, né? Existe isso, na cachaça, o homem bebe cachaça, quem comentou aí, e lá em Minas tem muito isso, o mineiro bebe cachaça, cerveja é fraco. Meu pai é mineiro mesmo, eu acho que entendi agora. É isso que quer dizer, uma afirmação de masculinidade, né? Beber cachaça, tá? Então entra nisso daí. Aonde cuidar da saúde do homem, né? A gente vai tem que ter você fala, na saúde do adulto, na saúde do idoso, muitas vezes abordar a saúde do homem só com o idoso, né? Ou só com outras políticas, então, ou só nas especialidades, só no cardiologista, só no urologista, né? Onde é que cuida da saúde do homem? Ficou ali patinho feio, né? A mulher tem ainda a saúde da mulher, vai ali, é o ginecologista, enfermeiro, e a rede toda ali de saúde da mulher mais bem desenhada, mais financiada, tem protocolo e tudo, e a saúde do homem é um pouco patinho feio. Até 10 anos atrás, a gente não tinha nada, não tinha política. Política é de 2009, se não me engano, 2010. Então, quando eu estudei, quando formei em 2006, esse não era um assunto, né? O assunto nem tinha esse assunto agrupado dessa forma, né? Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, ela conversa com a Política de Atenção Básica, que também foi mais delimitada nessa época, da organização das redes, das portas de entradas, da PNH, que é a Política de Humanização, né, e tal. Então, ela vem bem sintonizada, né, ela não vem uma coisa feita à parte, ela vem bem sintonizada. Só passar isso aqui, não interessa muito, vocês estão vendo, acho que até quem estiver vendo no celular não vai conseguir ver, mas só para a gente passar um pouco na estatística também disso, né? De que os homens morrem, né? São taxas padronizadas de mortalidade. E aqui você vê que para no 2005, porque esse estudo aqui foi feito para produção da política que foi aprovada ali em 2009, 2010. Isso aqui é interessante, até depois a gente debruçar e ver como é que foi a década de 10, né? De 10 até 20. Né? Mas a gente via isso, algumas variações importantes, por exemplo, homicídios, acidentes aumentando consideravelmente, né? As doenças de cirrose, né? As infecciosas cedendo um pouco, a pneumonia, né? Algumas coisas em resposta ao que a gente organizou, esse de saúde, a neoplasia da próstata tem um aumento também, quase dobro, né? As quedas também nas mortes por HIV, ó, o Brasil estabeleceu um tratamento universal para HIV, gratuito, etc. E isso tem impacto, né? Isso tem impacto. As políticas sociais, reduzindo um pouco a fome e a morte por doenças nutricionais, carências. Por outro lado, a epidemia da saúde mental, né? Junto com o trânsito, junto com a violência, tem aqui os suicídios, 39% de variação. Vendo? Não sei se está dando para ver onde eu estou apontando a minha setinha aqui. Dá para ver, sim. Mais ou menos. Mas não vou passar todos, né? Só para vocês terem uma ideia por alto. Esse material tem na política. Vocês baixaram o PDF da política, a gente manda para vocês depois. Aqui embaixo, o último, só para chamar a atenção, ó, a variação das mortes por sarampo, que representa o nosso maior êxito, né, do Programa Nacional de Imunizações, vacinas. Então, a gente caiu de alguns dígitos, 2,0 aqui até 0, né? A gente passou 3 quinquênios aí, 100 mortes por sarampo, né? Então, a gente zerou a morte por sarampo, praticamente eliminou o sarampo. Né? Agora aqui, ó, gripe. Daqui a pouco a gente vai ter uma outra coluna aqui da Covid, né? Aí nós vamos ver o impacto, né? Isso aqui, tá? Então, isso chama muita atenção, né?
Sergipe, quando é que Sergipe está nesse mundo? É igual ao Rio de Janeiro? Tinha o videozinho do cara lá no Rio de Janeiro, e às vezes a gente olha e fala, ah, essa aqui, mas lá no Rio é brincadeira, né? Aqui não é assim, não. Aqui é diferente. A gente pega nessa mesma época, tá? Esses dados são da mesma época aí, 2006 a 2010, por aí. A gente vendo as causas de óbitos aqui, né? Então, tem 3 grandes arranha-céu aqui no gráfico, né? O primeirão são as mortes por doenças circulatórias, o segundo aqui, quase empatado, as causas externas, e em terceiro, nossa terceira torre aqui, é as neoplasias, grupo de neoplasias, né? Então, por grupo, né, por capítulo do CID, a gente vê isso, só no que a torrezinha que tem o azul está mais alto é a faixa etária mais avançada, né? São os adultos de mais de 50 anos. E aqui, na externa, é uma inversão, né? A torrinha que está mais alta é a vermelha, que são os adultos jovens, de 20 a 39 anos. Né? 20 a 39 anos, a principal causa de morte é causa externa. Então, isso chama atenção. Quando você pega as circulatórias e desdobra, você vai ver o quê? Infarto, o AVE, que é o AVC, né? O antigo AVC, acidente vascular encefálico e as hipertensões. Então, quando a gente preocupa ali do seu Vanderlei com aquela pressão, olha, pode, em qualquer momento, ter uma crise hipertensiva maior e vir a ter um edema de pulmão e morre, ou ter um infarto, realmente morre, ou ter um AVC, morre ou fica sequelado. Então, é uma preocupação real e é uma causa de morte importante, né, das principais. Então, aqui, quando a gente desdobra as causas externas, a gente vê esses 2 picos aí, né, agressões e trânsitos, né, nessa faixa, principalmente, entre 20 e 40 anos, as 2 primeiras colunas. A distribuição da população brasileira, ela ainda vem aumentando aqui os mais de 60, mas ele é uma pirâmide grossa no meio, né, a meia-idade, né, entre 25 e 60 anos, é um público maior na faixa etária masculina, tá? Entre 10 e 24, depois, ó, entre 25 e 59, até a coluna maior. Então, essa é a nossa população. Isso é interessante, você, quando chega num posto e conhece o território, delimitar isso. Eu quero saber, essa população aqui, se você vai trabalhar no PSF ali naquela região do posto Sinhazinha, ali é uma área de muitos idosos, você vai ter uma pirâmide diferente ali. Você vai lá no Santa Maria ou no 17 de março, você vai ter uma população mais jovem, diferente também. Então, você tem que conhecer essa estrutura etária para ver onde que eu vou mexer, o que eu vou abordar primeiro. Identificação dos determinantes sociais sobre a saúde do homem, né, que são um dos pilares, né. Essa vulnerabilidade em relação ao abuso, tanto de álcool, tabaco, outras drogas, etc. Também a insegurança alimentar entra aqui, o homem trabalha externo e também, às vezes, se alimenta externo e come qualquer coisa e não se preocupa e não come nada dentro de uma programação saudável, né? E a gente vê isso não só nas classes mais desfavorecidas economicamente, mas na classe média também. Se o cara pede um suco, a masculinidade já está em questão. Pô, você vai de suquinho, vai pedir suco, não sei o quê, todo mundo bebendo a cerveja, e aquele ali pede um suquinho, né? É esquisito, né? E vem as questões de machismo mesmo, né, e preconceito e tal. Vou comer fruta, frutinha, não sei o quê. Então, tudo isso torna o homem vulnerável, né, abuso de álcool, tabaco, drogas e abuso também de alimentos que são praticamente drogas aí, os alimentos ultraprocessados, tá? A gente coloca no mesmo patamar, tem que atualizar o slide, né, gente? Os principais agravos, de conhecer os principais agravos da saúde que ocorrem na população é um outro pilar, né? Isso aí. Então, os dados epidemiológicos, né? A gente já falou, né, isso aqui, vou passar para não estourar o tempo demais. E isso aqui, né? A pirâmide aqui embaixo, né? O gráfico com faixa etária e causa de mortalidade, ela tem esse X, que começa morrendo de arma e carrinho, né? E depois vai passando para as doenças. Primeiro com a arma, que é a agressão, né, o adulto mais jovem, e depois ele vai passando para o carrinho com acidente de trânsito, né, a partir dos 35 ultrapassa, né, e a gente continua, e aqui é provocação também, a gente continua criando nossos filhos, meninos,
com o quê? Com a arminha e com o Hot Wheels, o carrinho veloz, o carrinho que ultrapassa qualquer velocidade e tal, né? E dentro disso os jogos eletrônicos também, já nessa perspectiva e tal, né? Mortalidade, né? Entre as curiosidades, aí, só para finalizar. Entre os acidentes, destaca o acidente de trânsito, mas também a gente deve também abrir um pouco o leque e um olhar sobre os acidentes de trabalho, né? A grande maioria de trabalho braçal, trabalho de fábrica, etc., estão expostos à insalubridade, problemas de ergonomia e acidentes mesmo. Doença do coração é uma preocupação, né, coronariopatia, mais de 28% das mortes até os 59 anos, e depois isso passa para 72% das mortes após 60 anos. Então, chama muita atenção essa inversão, né, o paciente está beirando ali, passou uma certa meia-idade, o neon que pisca ali, que eu tenho que, preocupe com isso, né, qual é o risco cardiovascular dele. Aí existem as calculadoras de risco, existem alguns scores, né, mas nem o mais importante, é você definir prioridade para ele, né, se aquilo é prioridade ou não. Tem quem quer falar aí, eu estou falando só, e se quiser falar, comentar, estou aberto aí. Tá, galera? Tá excelente, professor, pode continuar. Eu estou falando, não estou prestando atenção aqui se levantou mão, que é complicado esse negócio. O presencial, sem dúvida, é bem melhor para dar aula. A gente se acostuma, né? Então, isso chama atenção. Na questão dos tumores, aí vem, né, a grande preocupação das pessoas, muitas vezes são os tumores. Mas eles não se focam muito, não necessariamente se foca no que é mais incidente, né, que são os tumores do trato gastrointestinal. Destaque para o câncer de estômago, o câncer de esôfago, o câncer de boca, né, e vem muito aí junto com a questão da cirrose, do álcool, né, de novo volta nessa questão, porque ela também bate na incidência de câncer, né, câncer de estômago, esôfago, boca, está mais relacionado até com tabagismo, né, e depende da região, né, eu que trabalhei no sul, Márcia também, que é do sul, né, o câncer de esôfago em região região sul, tem ligação até, por exemplo, com o hábito do chimarrão, o mate fervendo, né, então o mate muito quente, fervendo, e quanto mais macho e tal, é também um fator de afirmação de masculinidade, o negócio pegando fogo, e tem relação ao câncer de esôfago, né, o uso contínuo, o uso excessivo e tal, da bebida extremamente quente, né, os do trato respiratório são os responsáveis pela maior mortalidade, ou seja, não é o que acontece em maior frequência, mas é o que mais mata, ou seja, incidiu, prognóstico ruim, né, então, o destaque para o câncer de pulmão, ele avança muitas vezes silencioso, e a resposta do tratamento nem sempre é boa, né, é difícil, então, tem mortalidade alta, né, e respiratório engloba outros, não só de pulmão, né, traqueia, bronco e tal, mas chama atenção aí o de pulmão. E tem a ver com o tabagismo, que é uma política também bem sucedida. Se a gente fizesse uma política para o álcool que tivesse o mesmo sucesso que está tendo, né, de tabagismo, a gente estava muito bem na fita, né? O tabagismo conseguiu uma redução importante no hábito do tabaco, agir com legislação, controle de publicidade, controle de várias coisas, e isso tem um impacto, está tendo impacto, né? E a segunda maior mortalidade é o tumor de próstata, só que a gente vê que, isoladamente, não no grupo das urogenitais, não, mas se for pegar por órgão isolado, é o que mais incide, tanto tumor benigno quanto maligno. A grande maioria é benigno, mas a incidência também do câncer maligno é considerável e é alta. Só que é um tumor de evolução muito lenta, então, é muito comum você pegar pacientes com esse tumor, ou que morrem desse tumor, e vamos ver qual é a faixa etária dessa morte, né? Geralmente acima dos 80. Não que isso não seja importante, mas é um fator para a gente botar um olhar crítico também nessa super exposição do tema próstata, em detrimento de outros. A próstata tem que estar dentro da programação, né? Quase todo homem vai tendo aumento da próstata com o passar dos anos. Isso pode trazer incômodo, pode trazer dificuldade miccional, no caso da cirurgia pode ter sequelas cirúrgicas, então é um tema importante, sim,
tem incidência alta, tem mortalidade alta, e também é importante a detecção precoce, né? Principalmente em relação a sintomas, em relação a história familiar. Então, isso você tem que estar avaliando com esse paciente e pactuando com ele. É obrigatório todo mundo fazer toque? Isso já é bastante polêmico, né? Então, se você pega a sociedade de especialidade, ela sempre tenta puxar um pouco mais para sim, tem que fazer ultrassom, tem que fazer PSA, tem que fazer toque todo ano, não sei o quê. Se você pega mais no campo da prevenção quaternária, e a gente vai ver o número necessário de pacientes que você vai rastrear para poder pegar algum caso, ou para você produzir iatrogenias, que você vai biopsar um monte de gente e tal, você vê que esse rastreamento não é indicado, né? Vários países também já retirando o rastreamento. E o que a gente faz também? Que já falei, né, doença alcoólica. No Brasil também, o INCA, que é o órgão responsável do Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde, não recomenda rastreamento de câncer de próstata. Tem a nota técnica, tem um informativo aí de 2014, tem vários documentos sobre isso, e, no entanto, a gente ainda continua, a falar a gente, sistema, né, continua ainda muito fixado nessa questão, como se fosse o único problema de saúde do homem, e a única prioridade absoluta do homem. A mulher mama, a outra, e o homem, então, é a próstata, né, por analogia, não sei, sei lá, por lobby, talvez, mas isso ficou dessa forma e cristalizou, né? Novembro Azul, é hora de se fazer o toque, procurar e tal. Por um lado, é bom, né? Se o homem se preocupa com isso e vai ao médico, já é um gancho, né? Quantas vezes eu tive paciente homem que foi na unidade de saúde só por causa da próstata, ou só preocupado com isso, e a partir dali, sim, ele entrou numa rota de cuidar de outras coisas. Falou, mas não é só não, porque a função, né, erétil, a potência, ele fala potência, né, a potência não é mais a mesma, então será que na minha próstata e tal? Peraí, mas ó, o diabetes está descompensado, prejudica, você sabia que tem a ver com diabetes, sabia que tem a ver com hipertensão, aí ele já, tem a ver? Não, achava que era só a próstata, só isso aqui, então você começa a colocar ele abrir um prisma de cuidado diferente, dentro do que ele trouxe, mas também abrindo outras perspectivas. Então, você aproveita gancho e tal. Por outro lado, eu tenho a preocupação, não sei se vocês vão concordar, isso aí é só uma divagação, será que por medo de ir no médico, por exemplo, e receber um toque retal, algum paciente deixa de ir no médico? Também fala, eu não vou no médico, chegar vai querer botar o dedo, vai querer me pedir negócio, querer fazer cirurgia de próstata, tem um amigo meu que fez a cirurgia e depois nunca mais teve relação. Então, será que isso às vezes afasta, né? É tema para pesquisa, né? Quem gostar de pesquisa pode montar aí um questionário estruturado e investigar isso, porque é um tema interessante, né? Será que a ênfase no toque retal na câncer de próstata traz alguns homens, mas será que afasta outros? Será que mais afasta do que traz? Isso é uma coisa para a gente ponderar, né? Então, é isso. Por outro lado, a gente colocar em pauta outros rastreamentos que são interessantes. Enquanto que a gente tem rastreado de hipertensão arterial, isso para o adulto jovem, então, às vezes faz ali para tirar a carteira, faz ali para periódico da empresa, mas muitas vezes não se faz isso de forma sistemática, organizada, estruturada, para a gente fazer realmente um rastreamento, né? Seria interessante. Rastreamento para dislipidemia, sim, terceira, quarta década de vida, é interessante fazer, é interessante calcular o risco cardiovascular. Para a gente calcular esse risco cardiovascular, eu preciso ter os dados laboratoriais de colesterol, de LDL, de HDL, né? Então, é interessante fazer esse tipo de exame. Então, não é pedir exames por pedir, né? Às vezes a gente chega querendo fazer um check-up, eu quero fazer um check-up, quero ver toda aqui a revisão completa. Eu acho que é a revisão do carro, né? Quero fazer a revisão completa. Mas qual exame? Não é qualquer um, né? Não adianta você fazer, fezes, parasitológico, hormonais, etc., todos de uma vez, e um pacotão de exames desperdiçando recurso e não focando no que é importante. Então, precisa ver isso. E que a gente começou lá atrás, né, rastrear também sofrimento mental, rastrear o alcoolismo. Se a gente tem uma incidência tão grande, você tem que conhecer o hábito dele. Eu bebo não, de vez em quando. De vez em quando, mas como é que é esse de vez em quando? E qual é? Eu preciso só conhecer como que é o seu hábito.
a partir da sexta, quando está de folga, não, todo dia. E de manhã, você já bebeu também de manhã alguma vez? Então, existem questionários próprios para rastrear, né? O CAGE, o Audit, que são questionários próprios para você rastrear a dependência alcoólica. Muito raramente você vai ter um paciente que chega e diz: eu vim aqui porque estou dependente de álcool e vim me tratar e tal, quero prevenir. Isso é muito raro, né? Então, a maioria das vezes você vai ter que cutucar um pouquinho, de preferência ir conhecendo esse paciente, quem é aquele cara, o que que você faz para aliviar o estresse, e o que que você sente quando você está assim, e aí você vai conhecendo o hábito dele. Dentre essas perguntas está a questão do alcoolismo. São os principais. Outros temas, existem vários, né? Então, saúde do trabalhador, você está atuando perto de um lugar onde todo mundo trabalha na fábrica de móveis, quais são os riscos que tem ali, quais são as coisas que tem ali. Ah, se é uma outra atividade econômica, o que aquele pessoal tem de dificuldade? A abordagem da sexualidade, né, cada vez mais conhecida de todos, mas ao mesmo tempo não. Você pega, às vezes, pessoas que não tiveram, ou já tiveram, mas não gravaram as instruções, ou as coisas modernas aí, como que usam a camisinha, a questão da afetividade, sexualidade, a diversidade da sexualidade, né? A questão que a gente falou lá no inicinho, para fechar com o que a gente começou, né, da paternidade e cuidado, é um outro pilar, né? Qual o momento mais sensível que a gente tem, às vezes, para capturar e trazer o homem para perto do serviço de saúde? Pré-natal. Então, tá tendo a criança, vai ser pai, o que vai mudar? Muitos estão num momento de sensibilidade, que você consegue falar, olha, vamos fazer, vamos cuidar de você, para você ver seus filhos aí bem, eles vão estar com o pai inteirão e também saudável, e tem que melhorar a alimentação, porque senão depois ele vai se alimentar mal, a criança também vai se alimentar mal, então você puxa um gancho ali e vai embora, em grupo, na abordagem individual, no pré-natal do pai, né, que pode se organizar para marcar uma consulta periódica, ou familiar, ou junto, ou a consulta do pai, quando a gente vai fazer exames para o pai também. Então, isso é uma adesão, é muito boa, esse tipo de abordagem, né. A gente se planejar, né, para esse item 2, principalmente, né? Mudar os paradigmas, né, no que concerne a percepção da população masculina em relação ao cuidado com sua saúde, saúde da família, saúde da comunidade, né? Não dá para abordar isso sem abordar a masculinidade, sem abordar a questão do machismo, sem abordar a questão do trabalho, né, do capitalismo também dentro, enfim, das relações de trabalho. Então, tudo isso entra, né? Cultura da paz, desconstrução do machismo, deve ser uma pauta, né? A equipe tem que discutir isso dentro da própria equipe, né? Com a comunidade, se tem um grupo, se tem um conselho local, vamos falar isso no conselho local, vamos fazer uma conversa sobre isso, às vezes, muito mais produtivo do que você fazer uma conversa sobre o toque, sobre a próstata somente, né? Então é isso, pessoal, estourei um bocadinho aí o tempo, ficou um pouquinho grande, mas acho que deu para passar em quase tudo que a gente precisava. Temos ainda uns minutos para vocês falarem algumas coisas, perguntarem aí o que vocês quiserem falar. Então, tá aberto. Galera, tá aberto. Alguém que comentou alguma coisa? Levanta a mãozinha, pode comentar. Vou ver o chat aqui também. Está todo mundo cansado também. Acho que tudo bem, né? Dá para encerrar, né? Qualquer coisa tem um e-mail aí. Depois pode marcar outras para a gente desdobrar aí algum tema também, se quiser. Com certeza. Violência dá uma aula só. Cada tema desse aí dá para fazer uma conversa só, né? É muita coisa para um dia só. É só passar mesmo. E agradecer o convite de novo, essa junção acho fantástica, né, de misturar aí um pouco para lá, um pouco para cá, e trocar ideia, né? Professor, eu queria agradecer muito, muito, muito por essa aula de hoje. Foi algo inesperado. Foi uma surpresa bastante inesperada, porque a gente geralmente lida nessas aulas de caso clínico, só caso clínico, e o senhor acabou trazendo pra gente o que a gente não conseguiu abordar na nossa aula aberta, porque por um infortúnio de última hora, o nosso outro palestrante teve que cancelar, motivos pessoais, aí a gente acabou só abordando a saúde mental e faltou mais essa parte que o senhor abordou hoje. Então, para mim, foi excelente, uma surpresa muito incrível. Eu queria agradecer muito ao senhor e à professora Márcia pelo convite que a senhora, que a senhora fez a ele, tá bom? E eu espero que a gente continue trabalhando no futuro. Valeu. Também queria agradecer muito a presença da galera da outra liga e eu queria passar meu contato para presidente da liga
Se alguém puder passar para ela, por Rosa tá favor. por aqui. Ela tá por aqui hoje, Rosa? Tá ali. Estou Tá sim, acabando. pode mandar aí que eu pego seu contato. Oi, Rosa. Anota rapidinho. Pode anotar? Oi? Pode Sim, anotar sim. rapidinho? 99803-2534 para a gente poder entrar em contato, tá bom? Repete aí, 998. 99803-2534. Tá certo, anotei, obrigada. Obrigado, eu. E da minha parte, é isso que eu queria comentar, gente. Mas alguém quiser comentar mais alguma coisa? Professores, colaboradores, alunos? Eu queria só agradecer a André, porque eu fiz o convite e ele aceitou de primeira, né? E a gente tem uma trajetória junto, né, André? Saúde coletiva, a gente já trabalhamos na gestão, trabalhamos também na UFES, enquanto ele era professor substituto, a gente dividia também a saúde coletiva. E hoje eu na UFES, ele na UNIT, mas a gente continua traçando os mesmos caminhos, né? Em prol da saúde coletiva. E foi muito bom esse encontro, tá? Gostei, assim, a Salviana colocou aí suspeita, eu também sou suspeita, né? Porque você sabe, né, até que eu sou suspeita. Antes mesmo de você, hoje a gente conversou, acho que hoje, ontem, eu botei assim, de qualquer forma, eu já sei que vai ser ótima aula, disse pra ti, tá lá escrito no WhatsApp. Então, realmente foi excelente, foi mais do que ótimo, foi excelente. Assim, eu acho que os meninos não têm do que reclamar, eu acho que cumpriu tudo que eles queriam mesmo ouvir, né? Uma abordagem diferenciada, não seria aquela coisa que eu até escrevi aí, perpassar, a saúde do homem perpassando essa história da câncer de próstata, né? Perpassando. Você trouxe uma abordagem integral. Né? Uma abordagem integral da saúde do homem. E é o que a gente tem que estar vendo hoje, né? Abordagem integral não só da saúde do homem, mas como um todo. E é o objetivo das ligas, né? Que se formem profissionais que têm uma visão diferenciada, né? Não se veja, não sei como vocês brincaram aí no meio, a saúde da mulher, a saúde da criança. Então, a gente tem que ver uma visão diferente. Não é a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do ser humano, né? Saúde da mulher, da criança e do adulto. Exato. Lá na UFES é assim. E aí é o tipo de coisa, né? O que a gente, e saúde do idoso, etc e tal, né? E a gente precisa abordar a saúde do ser humano mesmo, de uma forma integral. Então, agradeço, a gratidão eterna, viu? Obrigada, viu, André? Muito obrigada. Gente. Então, vamos nos despedindo aqui, né? Um abraço para vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite e também falar que é um desafio grande, né? Porque eu, geralmente, na gestão, nos espaços, já tive mais contato com a política de saúde da mulher, né? Do que com a saúde do homem, mas trabalhamos um pouco com a saúde do homem, né, e também na saúde da família, que aí a gente vê um pouquinho de tudo, né? Que é meio megalomaníaco e acaba sendo um pouquinho da criança, um pouquinho da gestante, um pouquinho do idoso, e a saúde do homem também chama atenção, né, que é o patinho feio das políticas, com pouco recurso, com pouco espaço, né, então a gente tem que aproveitar, né, já que tem essa coisa midiática do novembro, vamos aproveitar sempre para fazer a discussão de saúde do homem de verdade, né, não é uma discussão só de urologia, mas a parte urológica é importante, né, não estou desfazendo da urologia, nem da especialidade, nem do câncer de próstata, né, realmente é importante. Mas não pode tomar o centro, né, da discussão, né, então a gente estava discutindo na liga lá também, os meninos discutindo o que era o tema, e o tema, podia falar de câncer de pênis, mas não tem jeito de falar de câncer de pênis na atenção primária. Aí eu falei, como assim? Não vai falar só do pênis, mas se você fizer uma abordagem mais integral, aí discutir masculinidade, discutir relação do corpo, autocuidado, uma questão básica de higiene nessa parada já previne muita coisa na atenção básica. E Sergipe é muito bom, porque a gente se encontra muito, e os espaços, eu trabalhei na UFSA com Márcia, com Salviana, na gestão também, no Mais Médicos também, então a gente está sempre se encontrando, esse bar vira e mexe, essa turminha boa aí, sempre se encontra, e a gente vai ver isso mais para frente, vocês vão ver isso também, né, profissionalmente, daqui a pouco vocês estão se encontrando de novo, encontrando nos serviços, encontrando em equipe, é bom demais. Então, ficamos por aqui, né? 9 horas. Vamos lá, Obrigadão, né? Boa noite. Um abraço, gente. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Eu agradeço. Tchau, professor. Muito obrigada. Foi ótimo, excelente. Boa noite.